aos seus discípulos, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Então, amado, você pode ver que a pregação do Evangelho é o mandamento de Jesus, porque todo o mundo inteiro tem que ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir. Aleluia. E nós hoje, amado, nós vemos hoje com a multiplicação da ciência, com o avanço da tecnologia, né? O mundo cada vez moderno, as pessoas cada vez mais ocupadas. E nós vemos que o ser humano, ele se sente cada vez mais independente de Deus, né? Ou independente de algo relacionado a Deus. Mas, amados, a gente sabe que nós, seres humanos, somos meros mortais, nós somos muito frágeis, né? A nossa vida é muito curta, tão passageira que tudo passa muito rápido. A Bíblia diz que nós somos como o vento, a nossa vida passa sem nós perceber. Aleluia. E hoje, amados, as pessoas vivem hoje tão distraídas com tantas coisas que não se dá conta que nós estamos passando, né? E essa vida está ficando para trás, né? E a gente vê com tanto sofrimento hoje em dia que o ser humano passa, né? A gente vê, irmão, como é difícil para as pessoas lidar com a nossa situação. E muitas vezes nós procuramos a resposta e não acha, mas nós estamos aqui porque nós encontramos uma resposta na palavra de Deus. Aleluia. Porque, amado, muitas vezes as pessoas não entendem o que é o Evangelho. O que é que nós estamos falando, nós estamos querendo dizer, amado. Mas o Evangelho não tem segredo, não é uma coisa difícil de entender. É uma coisa complexa. O Evangelho é simplesmente a boa nova, né? A boa notícia que Jesus mandou os seus discípulos espalharem pelo mundo inteiro. Então os seus discípulos, eles cumpriram o seu papel. E o Evangelho, as boas novas de Jesus, chegou até nós. E nós recebemos essas boas novas. E nós estamos levando para outras pessoas que não conhecem, né? Então, amado, mas irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho, amado, é a mensagem da salvação, é uma mensagem, é uma verdade que aconteceu há 2000 anos atrás, que Jesus Cristo, o homem único sem igual, veio aqui na terra, há 2000 anos atrás, e ele fez algo, uma coisa extraordinária, que revolucionou o mundo inteiro, porque nós sabemos que Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ali na cruz, quando Jesus derramou seu sangue por toda a humanidade, ele desfez a maldição do pecado que estava sobre toda a humanidade, sobre todos nós. Ele quebrou aquela maldição. E como consequência, como Jesus venceu a maldição do pecado no mundo, ele venceu a morte. Isso é significativo, amado, porque você sabe que todos nós estamos submetidos, sujeitos. Nenhum de nós pode vencer a morte. Por mais que nós ganhemos o mundo inteiro, por mais que nós se dê bem, por mais que nós viva bem nessa terra, nós sabemos que um dia nós vamos partir para a eternidade. Nós sabemos que a nossa vida está acabando, nós estamos passando. E nós vamos ficar um dia no esquecimento para sempre. Aleluia. Só, amado, que quando Jesus ele vem,
E Ele desfaz essa maldição no mundo. Ele traz para todos uma nova esperança. Uma esperança de que a morte foi derrotada, a morte foi vencida. E Ele garante isso para todos aqueles que acreditarem nele. Aleluia. Por isso nós estamos aqui, amado, oferecendo a boa notícia, a salvação, a vida eterna com Jesus. Dizendo para todas as pessoas que ainda existe esperança, que o mal não tem a última palavra nesse mundo, que a morte não é o fim. Que nós estamos aqui, amados, só num processo, a eternidade nos aguarda. E nós precisamos dizer a todos, porque, amado, o Evangelho tem que ser pregado a todos. A todas as pessoas, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, porque o sangue de Jesus, que foi derramado 2000 anos atrás na cruz do Calvário, aquele sangue, amado, que Jesus derramou na cruz, ele foi derramado em favor de todas as pessoas, de todos nós, de todo o mundo. O sangue que Jesus derramou na cruz, ele não foi em favor dos religiosos somente. Não foi somente em favor das pessoas boas. Não foi somente em favor das pessoas maus. Foi em favor de todas as pessoas que existem na face da terra. E aquele sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás nos garante que não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Aleluia. É por isso, amado, que todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que saber que os nossos pecados, o castigo que nós ia sofrer de Deus, a condenação eterna, ela foi desfeita através do sangue de Jesus. Jesus foi punido pelos pecados de toda a humanidade. E muitas pessoas, por não conhecer o Evangelho, não saber, vivem uma vida tão desesperançada, uma vida cheia de frustração, decepcionada. Muitos já têm desistido de viver. Mas nós estamos aqui nessa noite, irmão, para dizer para você que Jesus, ele tem uma esperança. Aleluia. Que Jesus morreu por todos e que todos precisam dele. Aleluia. A palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos, todos sejam alcançados pelo amor de Deus através de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Muitas vezes nós falamos de salvação, mas muitas pessoas não entendem o que nós estamos querendo dizer. Muitas pessoas não compreendem. Mas, amado, quando a Bíblia fala de salvação na Bíblia, a palavra salvação na Bíblia, ela significa a pessoa ser salvo do castigo eterno, da punição que nós merecemos por causa do nosso pecado. Aleluia. Quando fala de salvação na Bíblia, a Bíblia diz que existe uma condenação eterna, o juízo final, a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, a separação permanente de Deus, tudo bom que Ele criou. A Bíblia chama de segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Está em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11. Quando diz que todos os homens, todas as pessoas de todos os tempos vão ressuscitar no juízo do grande trono branco e vão estar perante Deus. Aleluia. Muitas pessoas têm curiosidade de ver Deus. Muitas pessoas têm uma sede, queria ver Deus. Quem não queria ver Deus? Quem não desejaria ver? Só, amado, que a Bíblia diz que todos vamos comparecer diante dele, todos vão poder ver Deus. Só, amado, que só vai ser bem-aventurados aqueles que foram salvos, foram alcançados. Porque não adianta nada a gente poder ver Deus
e ser banido da sua presença para sempre, ser julgado e condenado por Ele por causa do nosso pecado. Só, amado, que nós estamos aqui para dizer que o que Deus fez, que Jesus fez há 2000 anos atrás, na cruz, foi para nos livrar dessa condenação, desse julgamento do juízo final, porque Jesus foi julgado por todos. Aleluia. É por isso que quando Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos. Os seus discípulos, nem os próprios seus discípulos queriam acreditar que ele tinha ressuscitado. Jesus precisou provar para eles que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Jesus precisou mostrar para eles as feridas, as marcas dos pregos nas suas mãos, no seu lado, nos seus pés. Jesus precisou aparecer para eles, para poderem acreditar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E Jesus mandou eles partirem dali de Jerusalém e por todo o mundo e anunciar a todas as pessoas, né, o Evangelho, essa boa notícia da salvação. Porque, amado, Jesus mandou eles dizer a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam de Jesus. Todas as pessoas, todos nós estamos aqui, você, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, o mundo inteiro precisa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, só que muita gente não sabe, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não compreendem que precisam dele. Porque o ser humano, meu amado, ele vive nesta terra como se essa vida aqui ficasse aqui mesmo, como se a vida começasse aqui e terminasse aqui. As pessoas, amado, muitas vezes nós mesmos vivemos despercebidos, distraídos, despreocupados, sem saber o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, amado, que uma eternidade nos aguarda, que a vida ela não termina aqui, que aqui, amado, é só um começo. A vida verdadeira, ela vai começar quando nós partir dessa vida para a eternidade. Aleluia. Porque, amado, se esse mundo fosse bom, Jesus teria ficado aqui e teria implantado o seu reino. Mas ele subiu e deixou a missão com os seus discípulos para levar a palavra de Deus. E nós estamos aqui, amado, você que ouve o som desse aparelho, você que me ouve, para dizer para você que você precisa de Jesus, que você precisa acreditar nessa palavra, que você precisa tomar uma decisão, você precisa se render, você precisa buscar Ele, entrar em aliança com Ele também. Porque Jesus disse para os seus discípulos, quem crê e for batizado será salvo. A missão do discípulo, amado, era só essa, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas. O que nós estamos fazendo, amado? Nós estamos pregando o Evangelho na expectativa de que você acredite nessa palavra, de que você não tenha mais dúvida, de que você tome uma decisão, de que você escape do que está por vir. Porque o que vem, amado, sobre a humanidade é o julgamento de Deus. E Deus tem adiado esse julgamento, esperando que as pessoas se arrependam, acreditem na verdade, mudem seu comportamento e se entreguem a Jesus. E deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Aleluia. Por isso, amado, nessa noite, que essa palavra possa ter tocado no seu coração. Eu quero dizer que Jesus, Ele te ama. E Jesus tem aguardado e esperado a sua decisão para Ele. Que você, pelo menos, entenda nessa noite que não existe salvação em nenhum outro
Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aleluia. Nessa noite, amado, que a palavra de Deus possa ter tocado no teu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.